Oi, turma, boa noite. Estamos chegando para mais uma live Papo Contilé, um programa que foi sucesso no rádio, agora em lives, através do nosso Instagram, @Antônio Tilemon. Papo Contilé sempre foi um papo alegre, descontraído, sem aquela intenção de colocar ninguém no paredão. Aqui a gente não faz perguntas de esparrela, né? A questão aqui é tentar fazer um jornalismo de alta qualidade, né? Trazendo um conteúdo que interessa às pessoas que nos acompanham. Muito bem, hoje o meu convidado é o meu querido companheiro Sérgio Ricardo Miranda Papão, que foi eleito pela primeira vez conselheiro do Esporte Clube Bahia através do nosso grupo à época, o Integridade Tricolor. Depois ele se reelegeu também por este grupo, salvo engano, né? Fez 2 mandatos de conselheiro, um dos mais atuantes conselheiros que o Bahia já teve ultimamente, né? E que, assim, ele presta muita atenção nas coisas que envolvem o clube. O que é que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o Papo é antenado com relação a Profute, é antenado com relação a futebol, antenado com relação às contas do clube. Então, eu acho que vai ser um grande papo, porque a expectativa agora, depois do sufoco que nós passamos aí com relação à Série A, é como, ou o que se espera, como virá, ou o que se esperar do Bahia em 2021. Comemorou muito, Papo, a permanência na Série A? Boa noite. Boa noite, Tilé. Boa noite a todos os ouvintes, né? Todos os amigos tricolores que estão aqui acompanhando a live e vão acompanhar depois que ela estiver disponível no YouTube e também no Instagram. Rapaz, eu me preparei para o lockdown do final de semana. Comprei umas cervejas e ontem, para assistir o jogo, eu acabei bebendo a metade da cerveja que eu tinha comprado. Eu gostei, o Bahia ganhou 2-0, cara. O Bahia, quando ganha, a cidade muda o astral, o sol fica mais brilhante, a lua fica mais cheia. É uma coisa interessante. O torcedor do Bahia, ele ama o Bahia, ele gosta de ouvir o Bahia, a sua torcida. Fiquei alegre. Em contrapartida, ganhamos até uma vaga na Sul-Americana, que isso vai gerar mais dinheiro para o cofre do clube, né? Já que o Bahia tem um grande... Ou melhor, passe pelo menos da primeira fase, né? Para não ser exatamente. Fase, pelo amor de Deus. É o que a gente espera, né? Espera do planejamento do futebol tão falado pelo meu amigo Guilherme Belitani na sua reeleição, de fazer uma mudança total no departamento de futebol. Estamos no aguardo. Eu continuo aguardando também, e vou lhe dizer uma coisa com toda sinceridade, viu, Papão? Eu fiz uma live com ele uma semana antes das eleições. Foi na segunda-feira anterior à eleição, que foi num sábado. E ele, nessa live, deixou muito claro, inclusive está aí nos destaques do meu feed do Instagram, né? Se você procurar lá o dia que ele foi falar, o destaquezinho é esse aí. Quando ele disse que, eleito, ele saberia o que fazer no dia seguinte, no dia imediato à sua eleição. Só que já são quase 90 dias, salvo engano, porque março já vai entrar, exatamente, quase 90 dias. E eu, sinceramente, vi poucas mudanças no departamento de futebol para o que ele quis passar como mensagem, né? Ele passou uma mensagem que iria ter uma reformulação total, que não deu o nome, mas deixou entender que Diego Serra não continuaria, como de fato Diego não continuou, embora digam alguns nos bastidores que ele ficou ainda mais um tempo mandando, né? Então, eu sinceramente me achei um pouco... Eu não vou dizer que me achei um pouco, não, porque eu, no contexto, é coisa muito pequena. Mas eu digo assim, eu acho que foi um pouco enganação, sabe? Aquele discurso para ganhar a eleição, discurso de semana de votação, né? Até hoje eu estou esperando essas mudanças. Você tem visto essas mudanças? As mudanças que têm acontecido são as mudanças que você esperava? Tilé, o Guilherme Belitani, ele é um cara muito inteligente. Isso é inquestionável, a inteligência dele. Quando ele assumiu o Bahia na primeira eleição, ele tomou algumas medidas. Ele não renovou o contrato com o diretor de marketing, Jorge Avancini. Isso. Que seria o nosso diretor de marketing, né? Se nós ganhássemos aquela eleição. Estava palavrado com a gente, inclusive. E por quê? Porque a Avancini tinha um salário muito alto. Eu conheci ultimamente no Bahia, né? Ele tinha um salário alto e Belitani, como uma expertise que ele tem em administração,
ele resolveu tirar o diretor que tinha um salário alto e ficou com os gerentes, com o Lene, com os outros gerentes da área de marketing. Bola dentro, beleza. A mesma coisa ele fez na parte administrativa, né? O Marcelo Barros, ele não continuou no Bahia, ele aproveitou a equipe que tinha na parte de controle, na parte financeira, na parte contábil, ele manteve os gerentes, né, aquele corpo, e ele assumiu essa parte como diretoria também de administrativo financeiro. Bom, o único setor do Bahia que manteve uma estrutura foi o do futebol. O Diego Serra foi mantido, né, como diretor de futebol desde a época de Marcelo Santana. E pela administração dele nesses 3 anos, como a oposição não se organizou para lançar um candidato, verdade, eu até gostei de umas palavras do Abílio, que ele fez um pronunciamento por que ele está sendo cobrado, por que ele não foi candidato a presidente, e ele disse que ele queria participar do conselho porque ele não via uma chance de um candidato a presidente ganhar a eleição para Guilherme Belitani. Então, assim, estava certo, ele não precisava fazer nada, ele não precisava fazer nenhuma promessa nessa eleição, porque a reeleição dele já estava garantida, independente do resultado do clube. Não apareceu um candidato, o Lúcio, meu amigo, ele colocou o nome dele à disposição para que não ficasse feio para o Esporte Clube Bahia. Depois de tanto processo de ruim que teve no passado de não ter democracia, a gente ter uma eleição para presidente do clube e não ter candidato de oposição. Ia ficar muito feio para a democracia do clube. Então o Lúcio prestou esse serviço ao Bahia, se colocando como candidato para dar um contraponto no discurso de Guilherme Belitani. Guilherme Belitani não precisava prometer nada, já estava eleito. Eu não sei por que ele foi prometer que ia fazer uma revolução no primeiro dia dele, caso ele ganhasse a eleição. Ele ganhou a eleição, e o que é que ele fez até agora? O que está me parecendo é que ele está fazendo no departamento de futebol a mesma coisa que ele fez no marketing e na parte administrativa. Ele contratou agora um gerente, que uns amigos já botou o apelido de Hobby, né? O parceiro de Batman, o garoto prodígio. Rapaz novo, 35 anos, veio do esporte como supervisor de futebol. Passei, acho que, não sei, até agora o Bahia não informou o seu organograma da área de futebol. Eu não sei qual é a função de René, do goleiro René. Parece que o Anderson saiu, né? O Anderson, coach, goleiro, saiu e René ficou no lugar dele, como coach. E esse gerente de futebol que até agora não disse para que veio. Eu estou aguardando aparecer. Então o Bahia não tem um diretor de futebol até agora, a não ser que Guilherme Belitani esteja assumindo essa parte, que, para mim, mantém uma tradição das administrações do Bahia pós-2013. O Bahia virou um verdadeiro laboratório no departamento de futebol. Lembra como foi quando o Schmidt foi eleito presidente do Bahia? O que é que aconteceu com o departamento de futebol do Bahia? Sidônio e Valto inventaram de trazer o Capita, aquele que foi zagueiro lá do Corinthians. William. O cara nunca tinha sido gerente, William Capita nunca tinha sido gestor de nada na vida. Aí ele veio fazer um laboratório aqui, passou 60 dias. E aí foi embora. E nisso o Bahia vem, ano a ano, gestão por gestão, fazendo esse tipo de estágio, né, de laboratório no departamento de futebol. Essa é a minha visão atual do departamento de futebol do Bahia e da administração de Belitani. Eu não gosto de me meter aqui nas entrevistas, não, de dar pitaco, assim, como eu estivesse opinando, tá? Eu gosto de deixar o convidado bem à vontade. Mas eu até agora não entendi o porquê desse René vir. Um goleiro que, inclusive, saiu do clube aqui com questão de doping, que exemplo fica, né? Você se lembra que ele foi pego por doping, né? Só dirigiu clubes, ele estava como treinador no interior de Santa Catarina, só dirigiu clubes de Série B, né? Série B. E ultimamente parece que estava fazendo um trabalho de gestor também em clube de Série B de Santa Catarina. Então, que know-how, que experiência tem para pegar um clube de Série A com as exigências da torcida, de uma torcida como a do Bahia, né? Isso para mim fica a grande dúvida. O Drubis, que é uma torcida muito... Isso. Como é?
É uma torcida muito exigente. A torcida do Bahia é uma torcida muito exigente. É claro, e tem que ser mesmo, né? Tem que ser mesmo. É um clube de Série A, o maior clube do Nordeste e tal. Então, você pega e traz um cidadão que não tem história assim como gestor. Ele não tem um currículo como gestor, a não ser de clubes de Série B de Santa Catarina. Isso digamos assim, é parâmetro para o Bahia? Eu acho que não. E o outro que veio também foi de um clube que estava praticamente disputando para se livrar de rebaixamento, o Sport Clube do Recife. Exato. Aliás, o Bahia se salvou, e graças a Deus, com uma pontuação de rebaixado. Porque você se lembra que o número mágico é 45, ou era, pelo menos até esse ano, até o ano passado era. E o Bahia se salvou com 44. O Fortaleza se salvou com 41. Então veja como caiu, né? Aquela exigência de 45, vamos fazer 45 para ficar livre da Série B. Com 44 o Bahia escapou. Então, o esporte estava sendo dirigido no seu futebol por um cidadão que estava também tentando se livrar do rebaixamento. Então, eu não consigo entender essas contratações para dirigir um departamento de futebol de um clube como o Bahia. Eu não consigo, sinceramente, Papão. Eu não consigo entender esse tipo de contratação. Ou a coisa está muito ruim financeiramente, e aí, digamos assim, não tem recurso, vamos remediar por aqui, vamos ver se dá certo, é uma aposta, né? Ou estão escolhendo muito mal. E, aliás, você disse uma coisa aí que me preocupou. Se Belitani for a pessoa que vai dirigir o futebol, ou está, digamos assim, à frente desse contexto que ele está arrumando aí, com a seleção de todos os tempos que ele fez do Bahia, meu amigo, nós vamos parar em Série B esse ano que vem. Aliás, esse ano já vai começar a temporada 2021. Então, eu realmente também não consigo entender. Você quer dizer mais alguma coisa sobre isso? Fique à vontade. Não, Tilé, pode fazer perguntas aí que eu estou disponível para responder as perguntas. Por exemplo, aí você vê, rapaz, o futebol cearense cresceu por demais. Cresceu por demais. Até 8, 10 anos atrás, não se terminava um campeonato cearense. Todos eles eram decididos no tapetão. Um dos dois não se conformava e recorria para o tapetão. Aí ficava sem a federação declarar quem era o campeão. Mas de uns 7 a 8 anos para cá, o futebol cearense tomou um rumo completamente diferente. Você vê hoje uma gestão muito melhor, a do Fortaleza, né? A do Ceará mais arrumada ainda. O Ceará já fez 8 contratações para essa temporada. Quantas o Bahia fez até agora? É preocupante, né? É preocupante. A gente não pode considerar o Sub-23, né? Se for considerar o Sub-23, o Bahia até essa semana está contratando jogador para o Sub-23. Mas o fenômeno do estado do Ceará... Não, o Sub-23 vai disputar o Baiano, que com um time razoável, o Bahia consegue levar. Agora, já se preparar para a Série A em maio, e até agora não se fala nada... O que nós estamos falando aqui, Tilés, é planejamento. Uhum. E é planejamento estratégico. Coisa Sim. que está longe do Bahia ter um planejamento estratégico que ele possa ser acompanhado, quantificado, analisado mensalmente, trimestralmente, semestralmente, ano a ano. O Bahia não tem. O Bahia chegou até o dia de ontem aguardando a situação para ver se ia disputar Série A ou Série B. Apresentou um orçamento para o Conselho Deliberativo, 2 orçamentos. Um orçamento com cenário para a Série A e um orçamento com cenário para a Série B. Porque se o Bahia cai, realmente ia ser uma catástrofe, né? Porque o endividamento do clube é muito grande, o Bahia tem uma dívida muito grande, principalmente uma dívida tributária, e se cai a grana da TV, que hoje ainda é a maior receita do Bahia, é a receita de TV, é o nosso maior patrocinador, é a TV, porque o Bahia não procurou até hoje um grande patrocinador, um grande investidor de futebol, né, para entrar forte como parceiro do Esporte Clube Bahia, que é uma força no Nordeste brasileiro. Aí você falou do Ceará. O detalhe é que o estado do Ceará, nos últimos 10, 15 anos, ele tem crescido muito.
disputa com o Fortaleza, disputa com Salvador entre a maior população, a terceira maior população do país, né? O investimento da indústria no Ceará é muito grande. E os clubes pegaram essa carona, tanto Fortaleza como Ceará, pegaram essa carona do crescimento do PIB, né, do Ceará. Os clubes se organizaram, da mesma forma também que o Bahia se organizou. Aqui no passado você tinha um time lá de Canabrava que tinha uma organização melhor do que o do Bahia, e eles se desorganizaram totalmente, fizeram um monte de bobagem, e o Bahia, após a eleição, após a democracia, ele vem andando a passos, né, para se reorganizar. Mas a sua dívida ainda é muito grande. A dívida tributária do Bahia é muito grande. Para você ter ideia, eu vou até já mudando de assunto, que é o Profut, que é um acordo que o Bahia assinou reconhecendo. Na verdade, isso foi feito por Reuber Celestino, quando era diretor de futebol, quando era diretor do Bahia, na época de Fernando Schmidt. Ele reconheceu, ele reconheceu. É porque naquela época acabou Pablo Arruela sendo diretor de futebol, administrativo, financeiro, de tudo, né? É um cara que merecia ter um reconhecimento maior no Bahia. O Pablo foi o que ficou com o Schmidt até o final, e o Bahia precisa só ele que ficou. Exatamente. Isso, junto com o Schmidt. E assim, o Bahia precisa reconhecer muito mais e dar muito mais valor ao trabalho que Schmidt fez no Bahia durante aquele período ali, aquele período de transição, né, da democratização do Bahia. O Reuber reconheceu todas as dívidas do Bahia. Nós reconhecemos uma dívida de 120 bilhões de reais. O Bahia assinou o Profut. Então o governo, né, a Caixa Econômica, deu um desconto de 40 milhões e o Bahia ficou com a dívida de 80 milhões. Esse desconto de 40 milhões no Profut foi de multas e juros. Então, no primeiro balanço de 2015, quando Marcelo Santana estava presidente do Bahia, que assinou o Profut, esses 40 milhões entrou como crédito no balanço do Bahia. Isso favoreceu a dar um número fictício positivo. Entrou uma receita de 40 milhões de desconto de juros e multa, então o balanço ficou positivo. Mas não foi verdade. No caixa não entrou nada disso aí. Então o Bahia assinou um Profut de 80 milhões para pagar em 240 parcelas, sendo que do primeiro, no segundo e terceiro ano você tinha um desconto no valor que você pagaria mensalmente de 50%. Eu não lembro agora o termo, o período, né? Quantas parcelas, 1 ano ou 2 anos. Depois esse desconto poderia passar a ser de 25%, e hoje o Bahia paga integral. Só que naquela época, lá em 2015, quando o Bahia assinou, aqueles 80 milhões, ele tinha uns juros de mais ou menos 1% ao mês. Então você pega 80 milhões e bota o juro no mês de 1% a 800 mil reais. Você paga uma parcela de 350 mil, que era o que o Bahia pagava com 50% de desconto, o Bahia não pagava os juros e não amortizava. E esses 800 mil ia para o saldo do devedor. E o Bahia só pagava 350. O que é que foi acontecendo com o Profut 2015, 2016, 2017? Esse saldo do devedor foi crescendo. Aí o governo baixou a taxa de juros, o governo, né, de 2019 para cá, vem reduzindo a taxa de juros, consequentemente reduziu o juro da dívida. Hoje os juros é bem menor, né? Mas o saldo devedor do Profut, antes da pandemia, antes de março, antes de 1 ano atrás, já estava em torno de 110 a 115 bilhões. Quer dizer, já tinha voltado para o valor inicial. E se o Bahia perdeu o Profut, aqueles 40 milhões de desconto que deu lá, volta para o saldo devedor. Então o Bahia não pode sair do Profut. O Bahia não pode atrasar a prestação do Profut, né? E todas as outras cláusulas. Com o advento da pandemia e os decretos assinados pelo governo federal para ajudar as empresas, o Bahia foi beneficiado com esses decretos e ele suspendeu o pagamento do Profut a partir de março ou abril até outubro. Eu não sei se em novembro e dezembro ele voltou a pagar, porque eu não estou acompanhando tão de perto mais
essas informações. Mas essas prestações que ele deixou de pagar também vai acumulando um saldo devedor para começar a pagar agora, né? Então, assim, a dívida aumentou. E é uma dívida cara. Por quê? Quando completar 240 parcelas, não tem mais refinanciamento, vai ter que pagar. Vai chegar um ponto que as prestações do Profut vai ficar em torno de 1,5 milhão, 2 milhões, 2 milhões e meio. E você com folha de jogador, imagine o Bahia aí na Série B, com a prestação de Profut de 1,5 milhão de reais, ganhando 7 milhões de TV. Ia ser um terror, ia ser uma coisa, ia ser muito ruim para o Bahia. Graças a Deus conseguimos nos manter na Série A, né? Mas o importante que é o futebol, o planejamento no futebol, o planejamento estratégico do que a gente vai fazer, não só esse ano, mas em 2022, 2023, 2024. O Bahia precisa ter uma divisão de base, Chilé. Você veja agora, qual foi a última venda de jogador de divisão de base do Bahia? Eric Ramírez. Segundo um amigo meu, ele é filho de Wesley. Não, ele é... Tô brincando, porque é uma brincadeira. É o empresário dele, exatamente. Ele é jogador de Wesley, da Pitbull. Não, mas é que o pessoal disse que era filho de Wesley. Ele tem nada a ver com o filho de Wesley. Ou era empresário dele. Exatamente. Exato. Mas o Eric Ramírez veio da divisão de base, mas quando ele entrou no Bahia, na época de Mota, quem foi que o Bahia revelou da divisão de base, de Schmidt, Marcelo Santana e Belitani, que está jogando como titular e pode ser vendido? Ninguém. Não tem para vender, e assim, o Bahia tem um problema sério de lateral direito, lateral esquerdo. O Bahia fica trazendo jogador do Sub-23. Rapaz, se o Bahia tem problema de lateral esse ano, vai ter o ano que vem, renovou com o Nino, porque o contrato, parece que o contrato tinha lá, que se ele jogasse tantas partidas durante o ano, o contrato era renovado automaticamente. Renovou com o Nino. Cara, vai, pega esse torneio o de aspirantes, de júnior, cara, e contrata o jogador do júnior mesmo, 16 anos, 17 anos, 18 anos, um menino bom de bola. O Santos faz isso. O Santos faz isso muito bem. O Santos coloca os meninos de 18 anos, 17 anos para jogar no profissional, ele revela na divisão de base, e quando ele aparece um jogador em qualquer time de divisão de base do Brasil, que o menino é bom de bola, que os olheiros mandam, ele vai lá e contrata, compra o menino mesmo, traz, paga salário, paga 40, 50 mil de salário para o menino, para a mãe, para o pai, para morar lá em Santos, para o menino jogar, e esse menino vai repor aquela lateral direita que o time não tem deficiência, contrata todo ano 2, 3, 4 laterais e não dá certo. O Bahia não faz isso. A divisão de base, para um time do Nordeste, que tem um problema de caixa, que tem problema de receita, que depende só de receita de TV, precisa formar jogadores na sua divisão de base. E isso o Bahia não faz. Quer dizer, além de não fazer, ele desmontou, né? O Bahia desmontou a divisão de base. Um dos grandes problemas que nós estamos enfrentando nesse balanço financeiro de 2020 foi o desmonte da divisão de base feito no início do ano, em janeiro. O Bahia se desfez do Sub-23, que tinha contratado em 2019, não sei quantos jogadores Sub-23, em janeiro mandou todo mundo embora, teve de pagar indenização para todo mundo, mandou o Sub-17, os jogadores da base mesmo do Bahia, dispensou todo mundo, fez um desmonte da divisão de base, e isso é custo, é despesa, porque você investiu dinheiro em tudo isso, né? Isso entra no balanço do Bahia como se fosse uma amortização de todo aquele dinheiro que você gastou, entra no balanço, e o Bahia teve um balanço negativo. O Bahia, até outubro, até as contas de outubro, né? Janeiro, fevereiro, março, até outubro de 2020, o Bahia está com déficit de 46 milhões de reais. Isso é preocupante. Mesmo com o problema da pandemia. Então, faltando apenas 2 meses para terminar o ano e não houve recuperação nesse período. Então, não teve receitas extraordinárias, entendeu? As vendas, as negociações de atletas estão acontecendo agora em 2021, que deveriam acontecer em 2020. Quer dizer, um dos problemas que causou esse déficit de 46 milhões
além do desmonte da divisão de base, né, que você teve de alocar recursos para poder pagar toda essa indenização, o Bahia não fez vendas de atletas em 2020 para receber no caixa em 2020. Então, assim, foram vendas que estavam planejadas que não aconteceram. Isso reduziu a receita do clube. Despesas. Aí vem um detalhe. O Bahia manteve as despesas. Ele reduziu algumas despesas, né, com os decretos por causa da pandemia. O Bahia reduziu salário de jogador, de funcionário, conforme a lei. Conforme a lei permitiu, o Bahia reduziu. O Bahia deixou de pagar a Profut, né? O Bahia deixou de pagar o acordão trabalhista, né? O Bahia fez um acordo com o Ministério do Trabalho, devido à pandemia, de cessar os pagamentos e postergar para, a partir desse ano de 2021, voltar a pagar, né? E que não houvesse nenhuma alguma ação judicial para que fosse bloquear os recursos da conta do Bahia, né? Exato. Então o Bahia tem sido muito eficiente nesse tipo de negociação, tá? Mas foram, assim, despesas e receitas que deixaram de acontecer que deu esse prejuízo. Mas assim, não é tudo mar de rosas. Nos meses de janeiro, fevereiro e março, o Bahia terminou o primeiro trimestre com um prejuízo de 26 milhões. Então é praticamente a metade. Não existia pandemia. Exatamente. Então, assim, não foi culpa da pandemia. Isso foi culpa da parte administrativa do clube, onde teve mais despesas do que receitas. Né? Receitas que não aconteceram e despesas que eles sabiam que iria acontecer, já que eles se programaram para fazer esse desmonte da divisão de base, eles sabiam e não se planejaram para ter as receitas. Então, o Bahia terminou o primeiro trimestre de janeiro com 26 milhões, metade do prejuízo que teve até outubro. E novembro e dezembro, com certeza o Bahia vai continuar tendo prejuízo. Mas agora, podendo ser justificado por causa da pandemia. Mas, assim, receitas, se você pega Tchilé, eu não estou falando tudo isso está disponível. Eu costumo falar com as pessoas quando querem falar de números do Bahia, sobre as coisas do Bahia. Cara, não precisa você participar de reunião, não precisa você ser amigo de alguém para dar informação, não. Todas essas informações estão no site do clube. O DRO, o demonstrativo financeiro do clube, está lá disponível. Você imprime ele e começa você a verificar os números. Por onde foi que teve a receita. Onde foi a receita maior, onde foi a receita maior, por que foi o prejuízo tanto, qual foi, vamos olhar mês a mês agora, quem teve prejuízo, quem não teve, você vai analisando. Além disso, o Conselho Fiscal, ele faz um relatório trimestral. Então, eu pego o relatório do Conselho Fiscal e vou ler o relatório, mesmo ele sendo um relatório muito bem feito, muito bem técnico, mas você consegue entender as informações e as mensagens que eles deixam, né? Sobre o cuidado com o endividamento do clube, o cuidado com as receitas que não estão acontecendo, receitas que deixaram de acontecer, as despesas quando estão aumentando. Uma coisa assim que eu percebi, que eles colocam claramente, é que o Bahia fez uma evolução muito boa na redução das despesas de folha de pagamento durante o período da pandemia. Se não tivesse feito isso, o prejuízo ia ser muito maior. Muito maior. Mas a administração conseguiu equacionar e reduzir folha, reduzindo despesa, porque o Bahia sempre teve, isso é histórico, problema de caixa. O Bahia sempre teve problema de caixa. Você, como é da imprensa há muito tempo, foi da Federação Baiana, você sabe. O Bahia, quando terminava o mês de dezembro, o Bahia mandava meio mundo do jogador embora, sem pagar salário, sem pagar 13º, aí precisava de um empréstimo, ou pegava empréstimo bancário, ou alguém, amigo, empresário, ia lá e emprestava um determinado valor ao Bahia, para que o Bahia pudesse ter dinheiro para começar em janeiro a fazer contratações para montar um novo elenco do outro ano. Esse era o ciclo do Bahia. Ele contratava um novo elenco, aí passava o ano atrasando salário, atrasando isso, atrasando aquilo, quando chegava no final do ano, o Bahia não tinha ganho nada, mandava todo mundo embora, e aí ia para a Justiça do Trabalho, quer dizer, o problema é que a gente tem na Justiça do Trabalho é exatamente esse,
né? Profissionais que passaram pelo clube, que o Bahia não pagou, e eles estão na justiça, e o Bahia agora vem pagando mensalmente no acordão trabalhista, né? Que foi, se eu não estou enganado, esse acordão trabalhista, ele foi assinado em 2012 pelo ex-presidente, que foi deposto. Ele conseguiu assinar esse acordo no Ministério do Trabalho para que o Bahia não tivesse as suas contas bloqueadas. E de lá para cá, esse acordo tem sido mantido e o Bahia está indo aí mantendo as suas despesas. Bom, agora quer falar de CD? Hã? Quer falar sobre o CD? Sim, Quer falar sobre o Conselho Deliberativo? claro. Beleza, mas deixa eu tocar aí, fala aí o que você vai falar. Não, eu ia dizer o seguinte, para você que está entrando agora, que por acaso não conhece, esse é o ex-conselheiro do clube, Sérgio Ricardo Miranda Papão, né, que por 2 legislaturas foi conselheiro do Esporte Clube Bahia, 2015 a 2017, 2018 a 2020. Né? Agora, em dezembro, ele deixou de ser conselheiro porque ele não poderia concorrer mais em função do estatuto só permitir uma reeleição. E entre aqueles que eu conheço, o que mais sabe, o que é mais antenado, né, o que mais acompanha as coisas, como ele bem disse aí, ele não precisa estar dentro do clube, não. No site ele encontra todo o demonstrativo financeiro do clube, então ele pega, imprime, analisa, ele estuda aquilo que está ali. Né? Papão sempre foi um cara muito interessado. Foi um dos melhores conselheiros do nosso grupo, indiscutivelmente. Não estou aqui jogando confete nenhum, não. Estou sendo apenas realista e verdadeiro. Né? Acho que, inclusive, perdeu-se muito com a sua saída do conselho, porque você não é daqueles que diz amém, você é daqueles que combate, você é daqueles que cobra. Né? E o que eu acho que o Bahia precisa é isso, é de um conselho mais atuante nesse sentido de cobrar. Porque fica todo mundo sempre, digamos assim, se atrelando à diretoria. Né? Quando são poderes independentes. O presidente do Conselho Deliberativo, eu espero que o Leonardo Martinez faça isso, eu o conheço já há alguns anos, um rapaz seríssimo, gente muito boa, que saiba cobrar. Não fique só naquela de estar aceitando as coisas. Cobrar aí, para mim, é a coisa mais importante que tem na função de um conselheiro. E aí, no caso dele, maior ainda, porque ele é o presidente do órgão. Né? Por exemplo, essas 2 últimas gestões, a de Marcelo Santana e a primeira de Belitani, tiveram sempre o amém do conselho. Aliás, não, a de Marcelo nem tanto. A de Marcelo era Henrique, né? Nem tanto. Não. Henrique era mais daquele de ter jogo de cintura. Era mais daquele. Mas tentava ir administrando as coisas. Tanto é que realmente fez muito. A renovação estatutária, 40 e tantas reuniões, quase 50. Né? Mas essa última aí, eu não quero atribuir a culpa a isso aí, a Casa do Eduardo, mas essa última aí foi um conselho de amém. Aí veio a pandemia, o conselho deixou de se reunir. Né? Você vivenciou lá 6 anos. O que é que você acha? Como é que você vê o trabalho do Conselho Deliberativo do clube, Papão? Você que vivenciou isso. Vamos lá, Tilé. Você botou a bola na linha do pênalti, eu vou chutar. Tilé, o Conselho Deliberativo do Bahia, de tudo que aconteceu de 2013 para cá, esse é o mais novo. Porque o Bahia tinha presidente e continuou tendo presidente. O problema é que antes de 2013 não tinha conselho. Não existia conselho deliberativo no Bahia. Né? Era tudo definido no escritório, na sala de reunião, e todo mundo ia lá e dizia, baixava a cabeça e assinava, ok, os amigos eram conselheiros escolhidos a dedo. Agora não. 2013 não. Permaneça como está sentado. Aí ninguém se levantava, está aprovado. Eu nunca acompanhei a política do Bahia. Nunca acompanhei. A única reunião que eu fui do período antes de 2013 foi a reunião que teve na Boca do Rio para aprovação do novo estatuto, se não me engano, em 2008. Eu fui para aquela reunião e quando eu cheguei lá naquela reunião, houve uma votação para a mudança do estatuto e foi uma votação nominal. Aí eu percebi que tinham só 126 conselheiros naquela votação. Só foram 126 pessoas votar. Eu falei, cara, então precisa se associar. Não, aliás, não, foram sócios. 126 sócios foram votar. Então, assim, eu falei, cara, precisa ter sócio, o Bahia precisa ter sócio, mais sócios,
porque você consegue mudar a política do clube. Esse raciocínio meu foi o mesmo raciocínio que o pessoal da Voz do Campeão teve, que o pessoal da Revolução Tricolor, que foram muito mais organizados. Eles estavam presentes nessa reunião. O Vitor, eu lembro muito bem de Vitor Ferraz lá naquela reunião, onde eles fizeram, inclusive, alterações no estatuto, que a diretoria aceitou algumas, não aceitou outras, né, daquela mudança. E eu percebi que existia esse caminho, que é a associação em massa, para você mudar a história do clube. Quando teve a primeira eleição, onde todas as chapas... Travou aí. Travou aí, Papão. Vamos dar um tempinho para ver se volta. Porque travou. Não sei se a dele caiu. Peraí, resolveu... Repita o que você estava dizendo, porque travou a sua internet aí e a gente ficou Bom, lá na mudança do estatuto, a associação em massa. Então teve a primeira eleição de Fernando Schmidt e eleição para o conselho. Isso. Após a intervenção, o Reis veio, fez a intervenção. Nessa intervenção, ele fez uma alteração do estatuto e um dos erros cometidos naquela intervenção para ter aquela primeira eleição, o que o Reis cometeu foi que ele não publicizou, não publicou em lugar nenhum que o sócio, quem já era sócio e estava inadimplente, poderia pagar 6 meses de mensalidade e se tornar apto a votar e a ser votado. Muitos torcedores que tinham títulos antigos, não sabiam disso, estavam inadimplentes, tiveram de fazer um novo título, que foi o meu caso. Eu estava inadimplente, porque eu não queria saber de Bahia, nunca acompanhei nada da política, mas eu fui lá e fiz um novo título para poder participar. O que aconteceu naquela primeira eleição de Schmidt? Todos os grupos, simplesmente Bahia, a Voz do Campeão, a Revolução Tricolor e outros que criaram outros grupos que estão aí, todos estavam na mesma chapa do Conselho, apoiando Fernando Schmidt. A única outra chapa que estava era do Integridade Tricolor. Né? Tinha uma outra chapa também. Eu lembro, tinha o Wellington. O Wellington também fez uma chapa junto com o Algerzi Carvalho. Fizeram uma chapa também. A nossa chapa, alguns documentos na formação foram perdidos e eu acabei ficando fora e eu não entrei no conselho naquele primeiro. Eu tentei até o Conselho Fiscal, fui o primeiro suplente do Conselho Fiscal. E a nossa chapa foi uma chapa de torcedores do Bahia. Torcedores lá da arquibancada, da cadeira, do lado, sei de onde for, da de Pituaçu, da Arena Fonte Nova, ouvintes da rádio, ouvintes, amigos seus que você criou durante o período de rádio, você convidou para poder participar do grupo. Aí esses amigos foram convidando novos amigos e eu fui convidado por Geraldo Sicupira, né, que foi seu genro, né, que me convidou porque estudou comigo no Colégio Militar. Mas eu já transitava em todos esses grupos, eu conhecia todo mundo lá da arquibancada da Fonte Nova, eu conhecia todo mundo, mas eu nunca me envolvi em política do país, nunca. Aí entrei lá na primeira eleição do Conselho, eu não fui eleito. Quer dizer, eu não participei. Foi o Integridade Tricolor, parece que elegeu 13 conselheiros na primeira eleição com o Schmidt. Foi 11. 13, eu disse, 11 conselheiros. 11, na segunda elegeu 28. 28, exatamente. Então, eu fui para várias reuniões de Tilé, quando aqueles 11 conselheiros foram eleitos, tinha aquelas reuniões lá em Ondina. Desculpa, 14 conselheiros. 14 conselheiros, onde Jorge Maia, o finado tricolor, que eu chamava ele professor, era o vice-presidente, né? E pelo Jorge, presidente do conselho. Uhum. Aquele conselho deliberativo era muito mais eficiente do que os outros conselhos, porque lá se tratava de futebol. Porque foi a primeira vez que o Bahia teve de verdade um conselho deliberativo. Antes não tinha. Tinha um conselho deliberativo que fez reforma do estatuto, fez alguns documentos, regimentos que o Bahia tem hoje, foram feitos ali, e ali tratava de futebol. E eu ia como ouvinte.
Eu fui para a reunião que um diretor de futebol, ele saiu da reunião de cabeça baixa, porque ele escutou muita coisa que estava acontecendo de errado, que foi exatamente no período, por causa do conselho, essa briga, essa formação. O conselho realmente funcionou. Funcionou realmente. Ele cobrava que teve a briga, que foi saindo o Walton, foi saindo o Sidônio, depois foi saindo o outro, por causa do conselho deliberativo. Aí o que é que aconteceu, Tilé? Veio a eleição dos 28 de integridade. E aí eu tenho a minha meia-culpa com você e com Geraldo Sicupira. Porque quando nós colocamos 28 conselheiros e pegamos a nova ordem tricolor e mais a voz do campeão, a gente fazia 53 conselheiros, a gente criou maioria no conselho. E aí vamos eleger o presidente do conselho. Quem vai ser o presidente? Era para ter sido ou eu, o Geraldo, ou outro. Aí a gente colocou o Henrique de la Torre. Pessoa maravilhosa, educadíssima, muito inteligente, só que teve um problema. Henrique quis agradar todo mundo. E quando você tenta agradar todo mundo, você acaba não agradando ninguém. E durante a gestão de Henrique, que fez um trabalho primoroso, que foi a reforma do Estatuto, que é esse Estatuto que nós temos hoje, que foi 3 anos na reforma do Estatuto, começando a valer a partir de 1º de janeiro de 2018. Né? Passou a valer, né? Então, Pelitani, quando assumiu o Bahia, assumiu com um novo Estatuto. O Henrique, como a gente tinha maioria, a oposição tinha maioria, o pau comia lá. Mas Henrique começou a travar as coisas porque ele não queria ter aquela animosidade, aquelas brigas, aquele negócio. Mas isso faz parte do Conselho, faz parte de qualquer Câmara Legislativa ou Senado. Essas brigas você vai defender suas ideias. E onde foi meu aprendizado? Porque eu fui lá logo no início, e fiz um projeto para a criação do sócio popular com direito a voto. Que isso era uma pauta, uma bandeira que a RT defendia, mas quem lançou fui eu. E como era um cara que falava muito, chamava atenção, tal, rapaz, passou, Tilé, 3 anos com esse negócio lá sendo discutido, e eles não queriam aprovar, e não aprovaram. Olha, criaram... Me permita aqui, Papo, não interromper rápido, eu não gosto de fazer isso não, interromper, cuidado não. Só quem entrou aí, Ricardo Bemelli, Ricardo Tupinambá. Meu nome para essa presidência do Conselho Deliberativo era o seu, Papão. Verdade seja dita. Um abração, Ricardo Tupinambá. Muito tempo que eu não vejo. Muitos anos mesmo. Acho que tem uns 4, 5 anos que eu não vejo Ricardo Tupinambá. Um dos melhores conselheiros que o Bahia teve também. Exatamente. Advogado, jurista, que precisa muito no Conselho, você ter conhecimento jurídico, isso é importante. E uma das coisas principais é ler o Estatuto. O Conselho não leu o Estatuto. Mas, durante esses 3 anos, Henrique, ele fez isso, tentou segurar os ânimos, tentou segurar aqui, segurar ali. Resultado, o Conselho ficou preocupado em fazer a reforma do Estatuto. Fizemos a reforma do Estatuto. E uma das coisas, Tilé, que assim que eu fico mais grato nessa reforma do Estatuto, foi que foi muita briga, Tilé, foi muita briga para aprovar determinados assuntos ali. E uma das coisas mais importantes para a proteção do Esporte Clube Bahia é uma cláusula do Estatuto que, para você alterar o Estatuto, você precisa ter uma aprovação de 67 votos, 2/3 do Conselho Deliberativo. Então, se chegar um grupo de conselheiros, a proposta dos concorrentes nossos lá, eles queriam que 30 conselheiros aprovassem qualquer coisa para reformar o Estatuto. Eu falei, não, cara. Vai que elege 40, 50 conselheiros num grupo e ele muda o Estatuto da forma que ele quiser para se auto-beneficiar. Isso não vai ser saudável para o Bahia. Com certeza. Tem de ser, para mudar o Estatuto, tem de ser bom para o Bahia. Tem de ter 67 votos, tem de ter 67 pessoas presentes na reunião e todas votando para aprovar. 2/3. Então, se for uma coisa boa para o Bahia, com certeza todo mundo vai aprovar. Mas se for algo duvidoso em ser bom para o Bahia, alguém vai, opa, eu não voto nisso. E aí cai, não tem 67, não vai. Isso foi importantíssimo. Peço a Deus que esse conselho e os próximos que vierem nunca alterem isso. Nunca alterem isso. Porque isso é a proteção, é a maioria absoluta.
Por mais que nós tivemos divergências políticas, mas todos somos Bahia. Ele precisa pensar primeiro no Bahia, antes de pensar na sua plataforma política, partidária e ideológica, que é o que está acontecendo no Bahia de hoje. A participação ativa da política partidária ideológica, coisa que eu sempre reclamei, sempre briguei e sempre bati. Não vai aparecer ninguém para dizer que Papão nunca disse isso. Meus 6 anos no Conselho foi falando isso. Nós precisamos tirar a política partidária ideológica de dentro do clube. Mas isso não acontece. Agora, principalmente na gestão de Guilherme Belitani, ele trouxe isso para dentro do Bahia. Isso não é bom. Talvez esse insucesso no campo seja reflexo dessa infiltração político-partidária ideológica dentro do clube. Porque os jogadores acabam acompanhando. O jogador não é tapado. Ele tem Instagram, ele tem Twitter, ele tem tudo. Ele vê tudo e ele percebe. Jogador de futebol quer saber de futebol. Jogador de futebol não quer saber de política. Ele fala de política com os amigos, batendo bar, não sei o quê. O jogador de futebol quer saber de futebol e ganhar dinheiro. Ele entrou para jogar futebol para ganhar dinheiro. Ele se diverte jogando bola, ele se diverte treinando, mas o objetivo principal dele é dinheiro para poder sustentar a família dele, os parentes dele, e sustentar o luxo e os seus objetivos de vida. Esse é o objetivo do jogador de futebol. Ele não quer saber de política partidária. E às vezes o jogador ele tem a sua opção ideológica que não concorda com o clube. Ou eu vou ficar correndo para esse cara estar fazendo política, velho? Isso pode acontecer. Eu não acho que ninguém duvide disso. Entendeu? Então a política partidária está lá dentro. Depois, quando nós fizemos toda a reforma do Estatuto, aí veio a eleição de Marcelo Santana e a torcida do Bahia resolveu escolher um conselho deliberativo com 80% do conselho apoiadores do próprio presidente, que foi os últimos 3 anos que eu passei. E vou dizer, Tilé, determinadas horas eu tinha vergonha de fazer parte desse conselho deliberativo. Porque a primeira coisa que aconteceu, na primeira reunião, para se discutir, para se votar alguma coisa, que era, assim, nós passamos 3 anos só fazendo comenda para agraciar alguém, dinheiro para dar para ex-jogadores, e premiação, medalha. Só foi isso que o Conselho fez. O Conselho não fez nada. E na primeira, assim, votação, que foi a eleição de uma comenda, uma premiação, aí, para que fosse beneficiado alguém do lado deles, dos 80% que faziam a maioria, os caras resolveram fazer uma interpretação extensiva do Estatuto do Clube. Coisas que a gente fala hoje do Supremo Tribunal Federal, que fica fazendo, em vez de seguir a Constituição, eles fazem interpretações da Constituição da forma que convém a ele. Foi o que esses caras fizeram no Estatuto. Isso para mim foi vergonhoso. Vergonhoso. E se manteve aquela política que meu amigo Henrique Della Torre criou lá para evitar os embates, resolveu criar um lema que o Conselho não discute futebol. Onde é que está escrito isso no Estatuto do Clube, que o Conselho não pode discutir sobre futebol? Não existe. Mas meu amigo Henrique criou isso, criou esse mantra, e esse mantra se tornou verdade, e durante a legislação posterior a dele, que foi a última que eu saí agora, a mesa do Conselho não discutia futebol. Na de Henrique, logo no início, foi discutido. Eu lembro que Ney Pandolfo foi convidado, isso. E todo mundo foi lá reclamar porque o Bahia não subiu para a Série A em 2016. Né? O Conselho, porque o Conselho é cobrado, porque o torcedor, eu não falo nem de sócio, eu falo do torcedor. O torcedor normal, o torcedor do Bahia, ele vê as coisas erradas e fala, porra, esse Conselho não faz nada. Por que ele fala isso? Porque o Conselho são os representantes dos sócios do clube. São os caras que estão lá para falar, para dizer
não gostei, eu acho que está errado, eu acho que você está fazendo da forma errada, eu sugiro que você faça dessa forma, eu sugiro esse tipo de jogador, que o Bahia contrate o diretor de futebol com mais... Mas faz parte do futebol. Quem é que gosta de futebol e que não é técnico, que não escala o time? Só não pode escalar como o Guilherme Belintani escalou a seleção e botou o Juninho Capixaba. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Bom, então, assim, eu torço muito para que esse Conselho Deliberativo atual, e pelo que eu estou vendo assim de longe, ele foi uma coisa inusitada. Uma coisa inusitada. O meu, assim, eu chamo, é porque eles fizeram muitas coisas comigo na internet para tentar me desmoralizar, como fizeram com você também. Sim. E esse grupo, que se tornou muito forte no Conselho Deliberativo, eles leram A Arte da Guerra e se dividiram para crescer mais. Então ele continua, mas foram criados outros grupos de dentro deles, uns mais ideológicos à esquerda, outros também, né? A política partidária realmente enraizada no clube, e eles não têm mais vergonha de falar, né? É escancarado isso. É muito escancarado isso. E o torcedor do Bahia não gosta disso. O torcedor do Bahia gosta de futebol. O torcedor do Bahia gosta de assistir seu jogo. Quem gosta de tomar cerveja, gosta de tomar cerveja. Quem gosta de ir assistir com a família, com o filho, com a namorada, com a esposa, com a família, gosta. Assim, as pessoas gostam de extravasar no dia do futebol, né? Meu irmão é uma pessoa de extrema educação, diretor de uma grande instituição de ensino brasileira. Mas se você assistiu um jogo junto de Adriano, você desconhece Adriano. Ele mesmo fala, meu irmão, fique tranquilo, viu? É porque ele nessa hora aqui, não sou Adriano não, parece que incorpora uma entidade aqui. E ele fica louco, ele grita, ele xinga, passou o jogo, mas ele tá normal com aquela cara dele simples, tranquilo, totalmente diferente de mim. Totalmente diferente de mim. E o futebol é isso. E esse conselho tem uma missão grande. A primeira, precisa reformar o estatuto em relação ao conselho fiscal. É uma coisa muito importante. O conselho fiscal hoje ele tem uma tarefa fundamental, porque ele tem acesso a todos os contratos de jogador, de empresário, de patrocínio, todos, ele tem acesso a tudo. Só que o conselho fiscal, ele não tem a responsabilidade de analisar a qualidade dos gastos. Vou dar um exemplo. Dentro do futebol, o Bahia contratou Rogério por 3 anos. O Conselho Fiscal não faz uma análise, dizer assim, porra, como é que você contrata um cara desse, rapaz, com essa idade, com esse salário durante 3 anos? Vai ser um prejuízo para o clube, porque esse cara nunca rendeu mais nada no clube nenhum e vai fazer isso aqui no Bahia. O Conselho Fiscal não pode fazer. O Conselho Fiscal pode fazer o seguinte: o Bahia contratou, a diretoria executiva negociou com o empresário, com o clube que ele estava, assinou um contrato que as luvas iam ser de X, assinou um contrato que o salário dele vai ser de Y, em carteiras tanto, em imagem tanto. Pronto. O que é que o Conselho Fiscal vai conferir? Vai conferir o contrato. Ó, foi acordado que ia pagar esse valor de imagem, o Bahia está pagando esse valor de imagem, ele está emitindo a nota fiscal de direito de imagem no valor correto, tá ok. O salário dele foi acertado, foi esse, a lua que foi acertada, que foi paga, está constando no balanço do clube exatamente o que está escrito no contrato, tá tudo ok. Mas foi bom para o Bahia? Não foi bom. Então, assim, o Conselho Fiscal precisa analisar a qualidade dos gastos do clube, que isso ele não faz. E não tem quem faça isso. O Conselho Deliberativo não faz isso. O Conselho Deliberativo não tem acesso dessa forma que o Conselho Fiscal tem nos contratos para fazer análise qualitativa das despesas do clube. Então, precisa fazer essa alteração. Ou cria dentro do Conselho uma corte, ou um grupo, ou uma comissão que possa fazer esse tipo de análise e emitir nota
se não tá, chamar a diretoria e falei, não, peraí, velho, não, que negócio é esse, não. Vamos ver isso aqui, porque fica o diretor de futebol fazendo um contrato de jogador desse tipo de contrato, que eu desconheço uma pessoa que vá dizer que foi positivo contratar Rogério por 3 anos. Mas o Bahia fez. E não tem como desfazer, e tá lá, e o Bahia tem de pagar. Eu não sei até quando vai o contrato, se até 2021 ele tem contrato. Se ele tiver, vai retornar e o Bahia vai ter que continuar pagando o salário dele. Então, assim, é uma coisa que precisa ser feita, essa alteração. Bom, a outra coisa eu aconselho, assim, ter a participação feminina dentro do Conselho Deliberativo. Hoje, 20% do número de participantes da chapa precisam ser do sexo feminino. Beleza, mas se ela vai ficar na primeira ou na última, não existe essa regulamentação. Algumas chapas colocaram na primeira, da primeira 20ª, a cada 5 botavam uma mulher para poder entrar, tal, beleza. Mas assim, primeiro precisa ver se as mulheres querem realmente participar disso, da política, para não obrigar a mulher a fazer uma coisa que elas não têm interesse. Tem interesse? São associadas? Querem se envolver na política do clube? Eu falei com Binha. Binha não vai dizer que não foi candidato porque não sabia que não deveria ter chapa do conselho. Tem, porque eu falei live com ele. Inclusive, eu falei pessoalmente com ele no jogo Bahia e Flamengo 2019, lá no Rio. Quem assistiu o jogo lá, eu falei, Binha, eu vou lhe dar uma ideia, Binha. Pega um grupo de amigos e pessoas e veja que são mulheres que são sócios do Bahia e faça uma chapa, velho, com 50, velho, 60, e bote na frente, 60 mulheres na frente e seja a sua chapa para você poder concorrer à eleição do Bahia. Mas ele, naquela doideira dele, não ligou, não prestou atenção e acabou no que aconteceu, não tendo chapa, não podendo concorrer. Mas eu falei para alguns grupos, cara, por que você não faz uma chapa só com mulher também? Mas ninguém deu ouvido. Bom, talvez faça uma alteração no estatuto e coloque que tantos por cento das vagas do conselho seja para o sexo feminino. Aí você vai ter mais mulheres realmente, porque você cria lá, como é que chama, as vagas, né? As vagas já, 20%, 30%, sei lá, quanto vocês querem. Mas precisa ver se o quadro de sócios do Bahia, se 20% é feminino também, né? Precisa ver quantas mulheres são sócios do clube. Esse percentual você pode colocar lá no conselho para fazer essa mudança. Mas essas são as coisas assim que eu estou lembrando agora que poderiam ter acontecido. Uma das coisas que eu defendo é que o Bahia tenha um sócio popular com direito a voto. Olha, essa eleição, Tilé, que teve agora que Belitani teve 86% dos votos, teve em torno de 10 mil, 12 mil pessoas votando. Tilé, 8 mil sócios aptos a voto não tiveram a capacidade de pegar o telefone celular para votar. Eles se abstiveram, não votaram. Isso é muito ruim para a democracia do clube. Isso é você esvaziar, né? Às vezes eu fico, rapaz, será que o Bahia, velho, tá mal em campo assim, para poder esvaziar? Porque tem aquele grupo deles lá, político-partidários, que esses não saem nunca, sempre estão lá. Ficam na mídia social fazendo campanha, inventando história, mentindo, criando fatos novos. Esse grupo está lá, esse nunca deixa. Mas os outros acabam, o Bahia fica, não cai, passa o campeonato inteiro nesse cai, não cai, sempre rodando a zona maldita dos 4 últimos lugares. Quem gosta de futebol, só gosta de futebol. Quem não gosta de política no futebol, acaba se afastando. E a grande maioria da torcida não gosta de política no futebol. A prova disso foi esses 8 mil sócios que não tiveram a capacidade de pegar o celular para ir lá votar. Eles estão se lixando para a política no Bahia. Ele quer ver jogo, resultado, o time jogar bola. O time é aguerrido. Às vezes não está nem pensando em o Bahia ganhar. Ele quer ver o time jogar bem, o time jogar com vontade, jogar com raça.
né, para representar essas cores azul, vermelho e branca, que a gente nasceu e vem acompanhando isso a vida toda, essa raça do Bahia, você não sair antes do juiz apitar o final do jogo, porque sempre o Bahia pode aprontar alguma coisa. Esse é o espírito do Bahia, não é de política partidária ideológica. Bom, como eu terminava os programas lá na Rádio Metrópole e antes na Rádio Tudo FM, nas duas emissoras que aconteceram, né, o Papo Contilé, ou aconteceu o Papo Contilé nas duas emissoras, a minha última pergunta era a seguinte, eu tenho feito aqui também nas lives. Eu deixei de lhe perguntar sobre alguma coisa que você gostaria de falar e que eu não lhe perguntei. Tilé, a única coisa que eu toquei no assunto e não explanei, que é o sócio popular. Hoje, o Bahia tem o plano de acesso garantido, que tem limite, porque a Arena Fonte Nova não pode liberar o acesso garantido para os 44 mil lugares. Tem de ter um limite para ela poder vender ingresso, porque ela paga ao Bahia, para o Bahia mandar os jogos lá e ela vender os ingressos, ela precisa vender ingresso. Quando chega no limite do acesso garantido, como é que você vai fazer sócio novo? Então, eu já falei isso, falei em reunião, você precisa, porque o acesso garantido, você traz o torcedor para o Bahia, você traz o torcedor para a Arena. E agora, para você aumentar o número de sócios, você precisa levar o Bahia ao seu torcedor. E como é que você vai fazer isso? Eu só vejo uma maneira, criando um plano de sócio popular com direito a voto. Aí você vai trazer aquele plano que Pablo Arruela, aquilo lá, que é o bar tricolor, o bar esquadrão de aço, em bairros populares, você tem um bar, você já tem cerveja, fornecedor de carne, o cara cria o bar dele lá, patrocinado pelos patrocinadores do Bahia, passa os jogos ao vivo e o sócio tem direito a entrar naquele bar com direito a desconto na conta, na bebida lá, para assistir o jogo do Bahia. Então você começa a levar o Bahia para perto dele, no bairro onde ele mora, porque ele não pode vir para Fonte Nova às vezes, porque é caro. Você pegar metrô, você pagar ingresso, você alimentação, tudo isso é muito custo, mas lá no bar, lá na casa perto do bairro dele, que ele não vai pegar transporte, ele vai. Se ele pagar um valor de 10, 15 reais por mês para ser sócio com direito a voto, você pode chegar a um número de 100 mil sócios, 200 mil sócios. E quando você chega no número desse, você não tem como controlar o Bahia politicamente. Aí você vai ter uma democracia realmente instalada no clube. Quem for mais competente vai ganhar a eleição. Coisa que não acontece no Bahia hoje. Beleza, Tilé? Agradeço a você, agradeço a torcida do Bahia que nos prestigiou aí, que vai prestigiar também quando ficar disponível para que todos possam assistir. Um abraço e desejo que todo mundo se cuidem. Se cuidem. Verdade. Um abraço, querido. Valeu.